Bom dia, né? Judicialização da saúde. Tema complexo, difícil, árido e às vezes extremamente incompreendido. Nessa lógica, a primeira questão que geralmente eu costumo discutir é isso. Onde nascem os problemas? Estava comentando com a doutora Ana aqui que ela facilitou demais a minha abordagem, porque nós temos uma cultura, e isso é próprio de nós todos, brasileiros, quando temos um problema, a coisa mais simples de fazer é reunir um grupo para procurar a solução. Se é na administração pública, a gente faz uma comissão e todos sentam para discutir a solução. Esse é o melhor jeito de começar errado. A primeira pergunta é o seguinte: será que estão entendendo o problema? Infelizmente, várias das situações, elas têm esse ponto de partida. A complexidade, na maioria das vezes, nasce da simplicidade desconhecida. A falta de um conhecimento conceitual, de conceito, ela é o primeiro passo para a conclusão errônea. Premissas erradas só levam ao lugar errado. Para discutir judicialização da saúde e para discutir, primeiro, a lógica de política pública, eu tenho que fazer, às vezes, algumas digressões. No primeiro instante, eu vou precisar que vocês façam comigo uma digressão histórica aí de 270 anos. Para que a gente possa entender essa lógica do nosso problema hoje de judicialização, nós temos que fazer uma leitura rápida desse senhor aí, Charles de Montesquieu, Barão de Le Bret. Nós temos que começar a fazer um entendimento, mesmo que superficial, de um livro escrito por ele, em 1748, que é chamado Espírito das Leis. Nós vamos ver que muitos problemas hoje da judicialização, eles já foram pontuados nessa abordagem histórica de Montesquieu. Esse livro levou 20 anos para ser escrito. É uma formulação que muitos já ouviram falar, a teoria política da separação dos poderes entre judiciário, executivo e legislativo. Vírgula. Montesquieu, eu costumo falar, ele fez um upgrade na separação dos poderes. Ele fez uma customização, porque isso já existia na Grécia. Charles Montesquieu olhou esse desenho da Grécia, focou na mesma lógica da Inglaterra e levou 20 anos para escrever esse livro. Quando ele estabeleceu essa lógica da separação dos poderes, e aqui eu destaquei alguns textos dentro desse espírito das leis, para que a gente possa ter essa visualização, uma parte que é importantíssima aqui: por que o poder ele tem que ser dividido e ele não deve ser concentrado? Se fosse dado a mais de um desses poderes, executivo, legislativo e judiciário, o poder de legislar e de, ao mesmo tempo, de julgar, nós teríamos a coisa mais perversa para o cidadão: juiz legislador. Se eu faço as leis e eu julgo, eu estou à mercê de uma tirania. Eu não sei se vocês já ouviram uma fala interessante. Em jogo de futebol, que o artilheiro é juiz, não existe impedimento. Daqui, uma das maiores discussões de quando o judiciário decide, e o judiciário está inovando e criando uma legislação. Ao invés de só decidir, ele decide e inova. Gente, isso está escrito há 270 anos atrás. Isso não é novo. Novo pode ser, entre aspas, o efeito, mas a identificação de alguém que levou 20 anos para escrever um livro já colocava lá atrás os parâmetros e numa matriz de risco o problema de fazer a lei
e julgar a própria lei. Mas não para só por aqui, não. Existem outros trechos aqui que são extremamente pertinentes para a gente. Não haverá liberdade se o poder de julgar não estiver separado de legislar. No desenho estabelecido por Montesquieu, num primeiro instante, o judiciário ele nem era para ser contínuo. O judiciário era para se reunir em determinados momentos, aparecer, julgar e depois ser dissolvido. Porque a lógica é que o judiciário só aparece quando há contenda, o problema, a beligerância. Ele não deveria, pelo menos na lógica inicial lá de Montesquieu, de pré-existir o tempo todo. Por isso que ele entende que deveria ter um tribunal que dure apenas o necessário. Porque a lógica é que a sociedade e a comunidade, ela venha, tecnicamente, agir de acordo com a política que foi discutida por ela. Então, os problemas deveriam ser a exceção e não a regra. Para entender essa lógica também, dessa simplicidade, nós temos que fazer uma digressão e sentar e entender o que é uma lógica de política e de política pública. Quando eu falo de política, que é um termo grego, é a lógica da politeia. Quando se formulou a lógica da política lá na Grécia, é isso, ó, os procedimentos relativos à cidade. Isso é que é a lógica política. Como a doutora Ana colocou aqui, nós não estamos falando aqui na lógica da política partidária. Até porque, eu não sei se vocês já ouviram essa frase, que é de Platão, os bons que não gostam de política têm como castigo de ser governado pelos maus. Eu odeio política partidária, mas eu trabalho há mais de 25 anos dentro da política da administração pública. Eu não preciso fazer esses momentos. Da mesma forma que a doutora Ana colocou com muita propriedade, quando a gente vai discutir saúde, que é uma forma de política, nós temos que tomar cuidado se nós vamos discutir de política de saúde ou de política na saúde. Se nós vamos discutir de política de Estado ou política de governo. Política de Estado é entender saúde como interesse público para todos. Política de governo, aquele exemplo que a senhora deu ali, que me ajudou muito, que é a lógica do sem teto. Minha casa, minha vida, de mãos abertas, não importa a terminologia da lógica do governo. Eu quero trabalhar a lógica de política de saúde. Política de Estado, independente do governo que passe. Se você não tem esses conceitos que são simples, toda a conclusão é equivocada. E mais, quando eu penso em política pública, eu tenho que dar um passo maior. Eu tenho que sair da lógica só da política, e a doutora Ana também colocou com muita propriedade, fazer essa visão quase que holística. A lógica de trabalhar a política pública, ela não é a lógica do ponto, é a lógica do todo. Eu tenho que fazer uma diferenciação do que é política pública e política de interesse de um público. Isso aqui no final nós vamos tecnicamente ver em relação às eventuais decisões judiciais, que na minha percepção está fazendo uma certa confusão entre interesse público e interesse de um público. Isso sem saber o que está fazendo. Política pública de saúde. Vamos dar mais um passo à frente de política, política pública e política de saúde. Sem entrar em muitos detalhes, essa lógica dessa política pública, ela tem uma ambiência de todo tamanho, que é lá o contexto, que a doutora Ana colocou com muita propriedade. Já me ajudou muito a entrar naquela lógica de mostrar que se a gente pensar numa chamada reforma sanitarista, que ela não é só lá da 8ª conferência de 86, não. Ela tem uma gênese muito bem colocada aqui por ela, que é uma lógica quase que dentro da academia, a lógica da saúde, e como é que ela vai perdendo esse protagonismo durante a própria implementação. A importância da política pública é que ela não tem o autor, ela tem o interesse. Essa que é a lógica dessa política pública. E a política pública, ela não tem que ter dono, ela tem que ter destino.
Essa é a lógica de entender esse parâmetro de política pública e política de saúde. Eu vou me permitir aqui fazer uma representação bem esquemática, muito simples, mas não simplista, de que eu tenho que ter essa visualização para discutir judicialização de saúde, desse momento que eu tenho englobado nessa política pública. Dentro dessa política pública eu tenho políticas sociais, porque eu posso ter e tenho políticas que são econômicas, que ainda elas não estão aqui dentro. E dentro dessa política social eu tenho especificamente a política de saúde, e no nosso caso aqui, desenhado especificamente lá no Sistema Único de Saúde, que eu vou fazer a abordagem de política pública de saúde. Não vou falar de política de saúde suplementar, não. Então esse é o desenho. Se eu não tiver essa visualização, eu estou para qualquer solução sendo efêmero. Estou dando uma solução que vai se esvair pelo tempo. Quando eu não entendo todo e quero dar uma solução, a solução é simplista e simplória. Eu não posso ter essa visão quando eu me proponho a discutir e entender e analisar o todo. Política econômica tem importância na saúde? Não só tem importância, como é vital e tem assento constitucional. Se vocês forem no artigo 196, gente, toda e qualquer pessoa sabe que saúde é um direito de todos e obrigação do Estado. A grande maioria não sabe que depois disso tem uma vírgula, não tem nem um ponto final. E essa vírgula, ela começa aqui, ó, garantido mediante políticas sociais e econômicas. Então eu não posso fazer saúde se o que me garante, que é a lógica tanto social, mas no meu caso aqui eu vou fazer abordagem econômica, se ela não for viável. Eu não tenho possibilidade de ser o melhor possível sem aquela disponibilidade orçamentária, sem a disponibilidade financeira. Até a igreja sabe que para fazer bondade eu preciso do dízimo. Tecnicamente, a lógica da política econômica na saúde, ela é um fato pontual, contemporâneo, constitucional e legal. E qual a importância da política econômica quando a gente fala de saúde? Se eu pensar nessa lógica da política econômica em relação às políticas públicas, desculpa o termo aqui e o desenho, que é literalmente um rolo, eu tenho um tratoramento, eu tenho um achatamento da política de saúde, porque a política econômica é que vai regular o tanto que eu posso. E daí uma fala que vai ser importante, o conselheiro Arnaldo está aqui, o conselheiro Arnaldo vai fazer uma abordagem aqui do CNJ, importantíssima, que são os impactos orçamentários. O que adianta eu querer fazer muito se eu não tenho disponibilidade financeira para tanto e nem orçamentária? A lógica de saúde não é uma lógica programática. Saúde não é boa vontade. Saúde, dentro do desenho de uma política pública, ela tem que estar estruturada de preferência orçamentária e financeiramente. Porque esses dois conceitos já são dois conceitos completamente diferenciados. Ter orçamento é importante, mas o vital é ter financeiro, é ter dinheiro. E isso aqui tem um efeito de todo tamanho quando a gente fala da questão da judicialização. Eu não posso ficar só pensando que todo mundo que tem determinada patogenia, nós temos vários medicamentos aí de alto custo, Spinraza, quem conhece é um deles, que eu vou, tecnicamente, determinar que uma pessoa seja atendida com um medicamento que custa, em média, US$ 1,5 milhão de dólares o tratamento todo. Vida não tem preço, mas saúde tem custo. E o mais importante, quando a gente fala em judicialização, na Constituição está escrito que o direito à vida, ele é absoluto, não se discute. Mas quando eu falo garantido mediante, até onde eu saiba, nós vamos ver aqui de forma muito sintetizada, não foi um cheque em branco que foi dado na área da saúde. Porque se fosse, eu não precisava nem de discutir orçamento, planejamento financeiro e orçamentário. E isso tudo é importante para entender os efeitos da judicialização.
qual que é a lógica de entender a política de saúde e a lógica da leitura pelo judiciário dessa política. Não vou entrar em muito detalhe, mas pós 1988, com a nossa Constituição de 5 de outubro, eu tenho um desenho que às vezes não está de forma escrita. E cuidado, aqueles que entendem o seguinte, olha, tem que defender a saúde porque está escrito no texto constitucional, eu costumo brincar da seguinte forma, eu não li, pelo menos nas minhas edições todas que eu tenho da Constituição, escrito em qualquer lugar que a saúde é gratuita. Vocês não vão achar isso na Constituição, não. Vocês vão achar mal, na Lei Complementar 141, feita em 2012. Então, se o texto constitucional tivesse que ser aplicado de forma absoluta, na literalidade, com aquela hermenêutica do que está escrito, seria possível hoje cobrar um atendimento público de saúde que nós sabemos que é completamente indevido. Quando se desenhou a lógica da política pública de saúde na Constituição, estabeleceu-se alguns princípios, às vezes diretrizes. Primeira delas, a tal da gratuidade, não se paga nada. Universalidade, que é diferente de integralidade. Eu não gosto, mas é a forma mais simples da gente entender. A universalidade é para todos e a integralidade é tudo para todos. Que esse é o grande mal e a grande discussão que se existe hoje. Rede regionalizada. Quando eu quero montar um hospital no Ceará e vou lá para Fortaleza, eu tenho que olhar uma lógica da região, porque um hospital ele não deve ser para atender só a lógica da população de Fortaleza. Daí a lógica dos planos de desenvolvimento, dos planos regionais, das discussões que são feitas, hoje em dia cada vez mais nas comissões intermunicipais regionais, as instâncias chamadas de governança. Eu não posso pensar em saúde para atender só a minha população, até porque não é esse desenho que existe. Existe uma cidade, não sei se vocês já ouviram falar, recentemente por causa da eleição apareceu, chama Serra da Saudade. Eu sou de Minas. Serra da Saudade é em Minas Gerais. Serra da Saudade, hoje, são, pelo IBGE, 847 pessoas é uma cidade no Brasil. Nós temos 5.570 municípios. São Paulo, com 12 milhões de habitantes, também é a mesma cidade. A legislação serve para os dois. São Paulo, nem São Paulo consegue suprir a demanda de saúde dela, de toda a população. São feitas pactuações, encaminhamentos. Então, não existe a atuação sozinha e solitária de qualquer ente estadual, municipal, que não vou colocar nem a federação. Esse é um princípio que eu tenho que entender o todo, eu não posso analisar o pouco. E a participação da comunidade, cada vez mais importante nos chamados controles sociais. Esse é um desenho dessa política pública de saúde. Para discutir judicialização, eu tenho que entender isso tudo. Eu tenho que entender como é que funciona a máquina. Eu tenho que entender as disponibilidades e principalmente as impossibilidades. Nesse desenho da própria política pública, eu tenho que fazer uma leitura num primeiro instante, o que é a lógica desse gestor dentro da sua política pública, seja ele o ministro da Justiça, o ministro da Saúde, seja o secretário estadual de saúde, seja o secretário municipal de saúde. De forma muito simplificada, o desenho desse gestor da saúde é discutir isso aqui, ó. Primeiro, perfil epidemiológico da comunidade. A definição, ou pelo menos um conceito muito simples da epidemiologia, do que, por que e como as pessoas adoecem. Significa que fazer a análise para que eu tenha um planejamento da saúde aqui no Ceará é completamente diferente do sul do Brasil, por questões até climáticas. A partir dessa leitura, desse desenho do perfil epidemiológico, eu começo a startar procedimentos que são próprios da saúde. Conferência Municipal de Saúde, quando eu chamo toda a sociedade, falo assim, ó, o que nós vamos pensar para a saúde aqui de Fortaleza?
que são discussões do ponto de vista formal, administrativo, legal e financeiro. Basta a gente discutir? Não. Depois que eu faço esse desenho, eu vou dar uma concretude, eu vou dar uma roupagem, que é no meu plano municipal de saúde. Quando eu vou pensar 4 anos, a lógica desse planejamento, e no Brasil 4 anos é a longo prazo, é o único lugar no Brasil do mundo que eu acho que 4 anos é longo prazo, para que eu pense como eu vou atuar, como eu vou atender e principalmente numa matriz de risco as excepcionalidades que vão acontecer para que eu possa intervir. É o suficiente? Não. Se eu desenhei de 4 anos, eu tenho que pensar ano a ano. Ou fazer uma programação anual de saúde. É como se eu decomposse esse plano em 4 momentos, em 4 especificidades de lapso temporal, e a cada ano eu vou pensar ela. É o suficiente? Não. Eu tenho que sentar, analisar, monitorar e informar o que foi que eu fiz, que é aquele chamado relatório anual de gestão. Encerrou? Acabou? Também não. Eu tenho que pensar num planejamento, o que muitos conhecem, muitos até, a gente ouve, sai até automático. A PPI não deu, não tem, entendeu o que é uma programação pactuada integrada. Sentei, estabeleci, vou encaminhar determinadas pessoas e o dinheiro vai também. Às vezes a pessoa não vai e o dinheiro já foi. Às vezes vai a pessoa e não foi o dinheiro, que é o mais raro. Mas especificamente esse é um momento de planejamento dentro da lógica saúde. É o suficiente? Não. Aí eu tenho que começar a pensar na lógica dos recursos. Eu tenho que pensar dentro da administração pública. Quem é da área do direito sabe que o direito briga direto com a contabilidade. Eu costumo falar que é mais deglutivo para quem é da área do direito chamar isto aqui, Lei 4.320, de direito financeiro, porque o é. É a lógica de entender a lógica de contabilidade na administração pública pelo viés do direito. E lá eu tenho regras muito específicas, muito rígidas. É uma lei de 1964, é uma lei que tem 54 anos, que está em pleno vigor e gera efeito até hoje. E todo o dinheiro na administração pública da União, do Estado e do município é feito com base nessa lei. É o suficiente? Não, e eu tenho que pensar. Essa aqui tem um apelido mais carinhoso, chamado de LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal tem horas que ela é mais branda do que a Lei de Contabilidade Pública. Mas no Brasil, lei é moda. Tem uma lei lá na frente para falar que a de trás vale mesmo. Fiz isso, é o suficiente? Não, nós temos que sentar, nós temos que pensar num plano plurianual, lei de diretriz orçamentária e lei orçamentária anual. E aqui eu tenho que enfiar tudo que cabe na lógica da saúde. Encerrou? Não, porque aí começa a pior hora. Recurso financeiro. Orçamento é uma lógica de uma lei. Lei, a gente brinca que lei não gera dinheiro. Lei de orçamento é uma autorização para eu não dar um cheque em branco para o administrador público. Eu estabeleço lá os critérios para falar o máximo que você pode gastar. Mas o importante é que, se tiver que comprar um terço para rezar, compra nessa fase, porque essa aqui é fácil. Basta passar no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa ou numa Câmara Municipal. Agora, rezar para entrar o dinheiro é a partir daqui. É aqui que a gente brinca que tem que começar a professorar alguma religião. Candomblé, o bandista, evangélico, para ver se o dinheiro vem, porque o dinheiro não vem. Orçamento é cheque especial. Financeiro é o dinheiro que cada um tem no bolso. Por isso a administração pública tem tanto déficit, tanta dívida, porque ela trabalha no orçamento e muito pouco no financeiro. Para se comprar R$1 milhão, não preciso ter 1 centavo no cofre. É uma lei, 8.666, a lei de licitações. Eu preciso de ter recurso orçamentário, uma autorização numa lei. Eu não preciso de ter o dinheiro. Esses dois momentos, eles têm que casar. Mas, infelizmente, está mais para separação do que para a união. Isso aqui, de uma forma muito simples, é o desenho esquemático disso que eu acabei de falar. O gestor, ele faz lá dentro da lógica do plano de governo, aqui, ó, conferência, plano municipal, programação anual, relatório de gestão. A cada ano faço 3 relatórios quadrimestrais. Depois o conselho vai ver se aprova ou não.
Ao mesmo tempo, eu vou pegar aquela parte orçamentária que tem que caber nisso tudo. Eu costumo falar que isso aqui é o seguinte, é uma casa que tem que ter duas sogras. Esta sogra e essa aqui. E o pior, elas têm que se dar bem o dia todo. Tecnicamente, isto tem um efeito complicadíssimo no cumprimento da judicialização das ordens judiciais. Que é quando alguém pensou essa lógica toda de programação, de planejamento, e vê uma ordem judicial para falar o seguinte, atenda tudo desse jeito. E isso não foi pensado, mesmo numa matriz de risco. A matriz de risco é eu, tecnicamente, trabalhar, já trabalhando conforme as técnicas cartesianas de projeções, que eu acho que vai dar algum problema. Então, vamos já pensar no problema. Mas, como eu falei com vocês, nossa cultura brasileira, trabalhamos por ponto, por sobressalto, por soluço. Nosso planejamento é feito de soluço e não de solução. Isso tem um efeito nefasto quando a gente fala de judicialização da saúde. Agora, saindo dessa lógica toda de gestão, nós vamos começar a entrar dentro dos chamados impactos da judicialização na saúde. Como é que o Poder Judiciário, e aqui é uma visão muito própria minha, como é que o Poder Judiciário, ele faz essa leitura do Sistema Único de Saúde? Antes de responder isso, porque não sou do Judiciário, eu estou mais para os efeitos da judicialização, mas vou me permitir fazer a resposta aqui um pouco ao contrário. Ao invés de falar como o Judiciário está lendo, nós vamos primeiro tentar voltar lá em Montesquieu, 270 anos, para entender 4 coisas simples. A judicialização ocorre porque há um desequilíbrio. Quem se propôs a fazer uma lógica de política, a princípio não estaria fazendo, e o judiciário aparece como medida de correção do curso, do rumo. A judicialização é exceptio, é exceção. Por quê? Porque alguém não viu a regra, ou se viu, não quis atender. A primeira lógica que a gente tem que ter essa visualização é que judicialização não pode ser regra. E quem é da área da saúde já cansou de ouvir um sistema que é nefasto em hospitais, chamado de sistemas duas portas. O sistema duas portas é o seguinte, eu entrei num hospital, numa UPA, num PAN, e eu quero ser atendido por uma necessidade própria no Sistema Único de Saúde. Perfeito. Só que logo atrás de mim apareceu alguém que tem plano de saúde. Às vezes o mesmo médico que atende o SUS, no mesmo lugar, na mesma hora, atende plano de saúde. Ele deixa de me atender ou me pede para esperar e vai atender o plano de saúde. Esse é o chamado sistema duas portas. Nós temos que tomar cuidado que está começando a existir o sistema judicial saúde duas portas. Que às vezes o judiciário, sem saber, ele está dando um bypass na regra toda da saúde pública, da política pública. Vocês já devem ter ouvido falar, e cada vez mais é comum, ordens judiciais para internar alguém numa UTI, sendo que todos os leitos estão ocupados. Quer dizer que é o médico que vai escolher quem que ele desliga para colocar o outro. A incapacidade desse atendimento. Tem horas que essa judicialização ela é imprescindível, porque às vezes a gestão não faz o papel da gestão. Isso é o que se chama, que eu pessoalmente gosto, que é a chamada judicialização estruturante. A judicialização que veio para que a política pública seja feita. Porque o que não deve ter é isso aqui, ó. Primeiro, a correção de um poder pelo outro, no exemplo do judiciário sobre o executivo, não pode ser a forma anômala de avocação. Não é pelo fato que eu vou fazer a correção que eu estou pegando o poder que seria seu, da política, e vou trazer para mim fazer. Eu é que vou falar como é que deve ser feito isso. E por que que isso é nefasto? Por causa dessa última lógica. A correção da política pública não se confunde com a criação e inovação. Quando eu vou mandar fazer o certo,
Eu tenho que mandar fazer o certo de acordo com a política e não mandar fazer o certo de acordo com uma lógica nova que eu acho que deveria ser da política. Quando se discute que essa judicialização, o chamado ativismo judicial, que o judiciário transforma em legislativo, é isso aqui. Não basta fazer certo, é para fazer certo dessa forma. Mas deixa eu te falar, mas dessa forma não é a política. Mas é dessa forma que eu quero que seja feito. Este é um dos maiores problemas na lógica da judicialização, entrando dentro da questão da política de saúde. E aqui alguns problemas que às vezes por dificuldade, não por desonestidade, não por omissão, que o judiciário precisa cada vez mais ficar atento e realmente, em parte, está. Quais são esses desafios da saúde? Demanda induzida, laboratórios, advogados e médicos. Infelizmente, saúde, ela às vezes é o contrário, é o rabo abanando o cachorro. Cria uma tecnologia nova, e aí é uma diferença de todo o tamanho do ponto de vista industrial. Na indústria, quando você cria uma máquina melhor, você aposenta ou joga fora as máquinas velhas. Na saúde, vai coexistir tecnologia nova com a velha ao mesmo tempo. Não existe a substituição de tecnologia na saúde. Raríssimo. Se eu trago uma tecnologia nova, essa tecnologia nova, ela é cara. E se ela é cara, ela precisa de ser paga. Existe um estudo chamado dos laboratórios, bancos de laboratório, as prateleiras, que um medicamento mais simples, desde os estudos iniciais até que ele fique disponibilizado ao público, usuário, há um gasto e um investimento de aproximadamente 300 milhões de reais para estudo, verificação, aprimoramento, aprovação na Anvisa e por aí vai. E esse custo, tecnicamente, ele tem que ser revertido. A indústria farmacêutica, gente, ela é colocada como uma das indústrias que compete com a indústria bélica no mundo. Aqui é importante, não tem demonização dos laboratórios, nem da lógica medicamentosa. Óbvio, existe uma evolução de todo tamanho em relação a isso. Mas há necessidade de entender essa lógica aqui dessa demanda induzida. Ela não é espontânea, ela é empurrada. Desconsideração da chamada medicina baseada em evidência. Cada vez mais tem se brigado, tem se discutido para que a lógica da saúde pública tenha que ter a chamada alguma evidência científica. Daí o que eu vou falar daqui depois, da tal da Conitec. Eu não posso achar que eventual tratamento é bom, não vou entrar aqui em detalhe na pílula do câncer, que quando tudo der errado é um tal de achar que medicina resolve por lei. Se um dos parlamentares é médico, nem sei se ele tem capacidade de avaliar isso. Mas se a lógica da saúde for por lei, infelizmente a lei não é o lugar melhor para analisar essas discussões. Essa medicina baseada em evidência significa se aquilo que foi prescrito, indicado, tem a chamada evidência científica, se tecnicamente aquilo foi objeto de estudo clínico, qual foi a lógica da acurácia, da eficácia, da evidência. E o judiciário até tem batido, o Dr. Marcos daqui, que também faz parte do CNJ, muito importante, e isso tem sido cada vez mais, né, Dr. Marcos, incorporado agora na lógica judicial. Porque parece absurdo, mas tem médico que prescreve através do Dr. Google. E quando você faz as audiências de justificação, fala assim, doutor, vem cá, por que o senhor prescreveu isso aqui? Basta qualquer um de nós tiver acesso à internet, joguem o nome a patogenia mais complicada que vocês têm, vocês vão achar duas coisas nessa página da internet. Um estudo clínico, que às vezes não foi nem aprovado no FDA, que é a Anvisa lá dos Estados Unidos, e se for no Brasil tem 2 telefones, um escritório de São Paulo ou do Rio de Janeiro.
de advocacia, porque eles vão conseguir de graça para quem tem interesse desse medicamento. E vai induzir o judiciário, infelizmente, às vezes, cada vez está mais atento a essas questões, para que nós tenhamos, infelizmente, no Brasil, às vezes, a chamada cobaia judicial. Entendimento de integralidade. Lá em Minas Gerais, o Dr. Marcos conhece muito bem, desembargador Renato Dresch, foi feito há 4 anos um encontro internacional com 4 países para que viesse discutir esse tema. O que é a integralidade nesse país? Você sabe que o Sistema Único de Saúde é o único no mundo, no Brasil, que atende como política social mais de 100 milhões de pessoas. Não existe isso em lugar nenhum do mundo. Nenhum do mundo existe isso. Se vocês forem na Inglaterra, é um troço bacana, mas não chega nem perto disso que nós estamos falando. A gente brinca na Inglaterra, se eu não me engano, 30 mil libras seria o máximo de entender que tem um limite para gastar com a lógica de saúde. Vocês devem ter acompanhado o caso daquela criança que foi oferecida, inclusive, o tratamento gratuito nos Estados Unidos, e o governo da Inglaterra aqui, ó, eu não gasto com isto. Por causa da lógica da eficácia. Qual que é a lógica dessa acurácia? Qual que é a lógica de ter alguma perspectiva em relação ao custo e ao benefício? Desconsideração da política pública. O que foi desenhado, às vezes, na lógica da judicialização, às vezes, não é entendido. E às vezes não é entendido pelaquela dificuldade que eu já passei de entender a própria política pública de saúde, a sua complexidade. Por isso que antes de correr para o problema, para a solução, nós temos que sentar e entender o problema. Quem não entende o problema não dá solução contínua nem perene. Passa aí para mim, acho que não está passando aqui. Não, passou não. Aí. E aí é importante falar assim, mas se é complicado, não é por isto que vai lá para a justiça? O problema é que no desenho da política pública brasileira, obviamente, como ela foi gestada, discutida, como a doutora Ana colocou ali, né? Se você pegar os primórdios lá de 1960, 1970, mais de 40 anos, óbvio que se pensou numa, entre aspas, porta de análise dessas questões, e daí surge a chamada Conitec. A Conitec nada mais, nada menos é na saúde pública, não serve para plano de saúde. A lógica de plano de saúde é saúde suplementar, regulada lá pela ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Mas na lógica pública existe a Conitec, que é um órgão, tá, vinculado ao Ministério da Saúde, que tem uma lógica lá dentro da Anvisa, para analisar o quê? Primeiro, incorporação tecnológica. Isso é novo, perfeito. É o novo que entra dentro do Sistema Único de Saúde. Se ele vai entrar dentro do Sistema Único de Saúde, eu preciso de fazer essas análises aqui, ó, da eficácia disso que se propõe, da acurácia, da efetividade, que são temas, que são discussões, que são parâmetros técnicos médicos. Quando eu me proponho a fazer algum tipo de procedimento, algum tipo de medicamento, para ser incorporado na saúde pública, e aqui a importância de entender o seguinte: como eu falei que o SUS é uma política pública que atende mais de 100 milhões de pessoas, gente, colocar um comprimidinho no Sistema Único de Saúde significa poder vender para toda a população brasileira, principalmente por causa da universalidade, porque todo mundo tem direito ao Sistema Único de Saúde. Daí a importância de saber se esse comprimido, se ele, quando ele entra aqui dentro, se tem algum ganho efetivo, ou se ele é mais do mesmo. Lá no CNJ em Minas Gerais, nós temos vários farmacêuticos e que são feitas as apresentações, que na grande maioria das vezes não existe inovação tecnológica que faça uma diferença em aumentar o preço e aumentar a eficácia.
que quando aumenta vai ser coisa assim de 3, 4, 5%, vai aumentar mais um mês de vida, mas infelizmente isso não tem uma repercussão que seria apropriada para fins de incorporação. Segurança dessa tecnologia. Gente, procedimentos. Tecnicamente, na área da saúde, nós temos protocolos clínicos, diretrizes terapêuticas. O que eu sofro, como é que eu sou tratado, qual que é a lógica da minha medicação. Mas toda medicação, vocês já devem ter ouvido falar, a diferença entre medicação e veneno é a quantidade da dosagem. E isto tem um efeito de todo tamanho quando se analisa essa chamada segurança dessa tecnologia. Determinados procedimentos que matam a doença e junto podem prejudicar o usuário, tecnicamente, eu tenho que ter uma restrição, uma análise cuidadosa em relação a essa tecnologia. E aí uma questão também que, apesar de muitos talvez não saibam, quando a Conitec analisa um medicamento, um procedimento, isto aqui é essencial. Avaliação econômica comparativa entre o que está se propondo, os custos em relação a já existente. Porque se é uma coisa nova, eu vou analisar também essa questão financeira, mas ela é um ambiente novo, é um momento P0. Agora, se isso vem e eu já tenho uma lógica tecnicamente existente, eu tenho que analisar se vale a pena fazer essa incorporação. Então, já existe esse crivo na lógica da visão da política pública de saúde. Quando a gente fala dos desafios, passa para mim, por favor, acho que aqui não está passando. Existe a chamada erro de premissa, que isso também é uma leitura minha, eu brigo demais em relação a isso. Pode passar o próximo. O que é esse erro de premissa? Quando o primeiro passo é torto, o final do caminho é em outro lugar. A Constituição Federal, no título da ordem social, ela desenhou no capítulo Seguridade Social 3 momentos. A saúde, que é essa que nós estamos falando, a previdência e assistência social. Primeira lógica, saúde. O que é aquela universalidade? Todos nós somos usuários SUS, ponto final. E olha que quem fala assim, não, mas eu não uso o SUS porque eu tenho Unimed. Isso é o que direito a gente chama de sofisma. É a mentira parecendo verdade. Quem acordou hoje e bebeu água, usou o Sistema Único de Saúde. O nível de potabilidade do que eu posso beber uma água é uma portaria do Ministério da Saúde. Eu não bebi água, mas escovei os dentes. Se você virar pasta de dente, tem um registro do Ministério da Saúde na Anvisa. Isso chama saúde pública. Eu não escovo o dente, eu já almoço direto. Se você vai num bandejão, tem uma coisa chamada de alvará sanitário. Sabe quem que não usa o SUS? Quem não sabe que está usando. Porque se confunde o SUS com a lógica da assistência. Saúde, medicamento, exame, isso é que acha que é saúde pública. A lógica da saúde pública, ela tem uma amplitude holística muito maior do que muita gente que está dentro do próprio Sistema Único de Saúde. E o mais, não sei se perverso, mas é uma constatação, a saúde ela trabalha em 3 parâmetros: promoção, prevenção e recuperação. O exemplo mais simples dele, promoção, é a revisão de 10 mil quilômetros. Não deu problema nenhum no meu carro, mas eu vou levar lá para dar uma olhada. Prevenção, começou um barulhinho meio chato, mas eu levo para consertar. Recuperação, deixa o probleminha lá, que era simplesmente um parafuso que segurava a roda, e aí você vai gastar o dinheiro com o amortecedor e a frente toda do carro quando quebrar. Infelizmente, no Brasil, nós trabalhamos muito dinheiro na recuperação, não na prevenção, não na promoção. Vocês não vão ver ações judiciais brigando por essas áreas, pela promoção e prevenção, que são as chamadas ações coletivas. Geralmente, as ações da judicialização são pontuais, para atender um usuário. E
Isso é uma constatação e não é culpa do judiciário, porque o judiciário, no exercício da jurisdição, algum juiz, né, doutor Marcos, fica assim, alguém precisa de alguma decisão judicial? O juiz trabalha por impulso oficial? Não, ele é provocado, a justiça é instada, ela está sentada, nós é que batemos lá para que ela venha tecnicamente agir. Então isso não é responsabilidade do judiciário. Da mesma lógica, de um parâmetro muito aqui específico, trabalhar naquilo que a gente chama de atenção básica ou primária, atenção secundária e terciária. E existem parâmetros, a doutora Ana colocou aqui com muita propriedade, que dá para aproveitar cada vez mais, ela falou muito sobre a lógica social. Saúde, às vezes, tem um impacto social, pontual e pessoal. Existe um desenho, que você já deve ter ouvido falar, hoje em dia não se chama mais, mas todo mundo lembra como tal do Saúde da Família, Programa de Saúde da Família, que é uma lógica de trabalhar lá embaixo, tá? Na atenção básica, para evitar que alguém adoeça, piore, tenha alguma lógica de ficar doença crônica. Mas se alguém vai lá na chamada unidade básica de saúde, onde tem toda aquela estrutura, ele demora a ser atendido, um exame vai pedir, vai levar 4 meses, o que ele prefere? Ele vai lá no hospital, na unidade de pronto atendimento, na PAN, porque ali ele vai fazer todos os exames na mesma hora, mesmo que ele tenha uma dor de barriga. Tecnicamente, nós temos um atendimento lá, entupimos as unidades de pronto atendimento, que deveria ser para urgência e emergência, trabalhar os chamados agudizados. A pessoa que tem uma situação aguda, é uma lógica de entrar num estabelecimento desse, ter uma estabilização e depois ser encaminhado para o hospital. Mas se eu for direto para o hospital, tecnicamente, eu sou atendido. E por que isso é uma questão social também? Porque existe um consenso, não sei aqui no Ceará, mas me parece que sim, a gente trabalha em Brasília, que uma entidade chamada Conasens, que vê praticamente todo o Brasil, que muitos não vão nessa unidade básica de saúde, porque o médico que está lá é o tal do recém-formado que não conseguiu uma residência médica. E aí eu vou lá, não confio no médico, vou no hospital para ter a segunda opinião, porque aquele médico ali, ele é novinho, eu não gostei muito dele não. Eu não confio nele. E o pior, às vezes isso é uma verdade. Eu não esqueço uma fala do ex-ministro, professor Adib Jatene, já falecido, perguntaram assim, professor, por que essa dor de cabeça de tanto exame no Sistema Único de Saúde? Ele falava assim, porque antigamente na formação dos médicos, os médicos diagnosticavam e pediam um exame para confirmar. Hoje em dia, muitos médicos pedem um exame para diagnosticar. Há uma inversão desses valores. E você sabe que no Sistema Único de Saúde, de 12% a 13% das pessoas não voltam nem para pegar os exames. Não voltam. Não voltam não é porque não querem, porque na saúde nós temos um problema da assistência social seríssimo. Pessoas às vezes não têm dinheiro para ir no lugar para buscar. E aí um grande problema nesse próximo slide que eu vou falar com vocês. Tratar a saúde como assistência social. Essa fragmentação, boa, não é ruim, de 1988 da Constituição, que dividiu esses 3 momentos, trabalhou a saúde como universalidade, atender a todo mundo. Essa mesma regra não vale para assistência social. Quando eu penso em assistência social, eu tenho que pensar numa coisa chamada de capacidade socioeconômica. Só entra na assistência social quem é o chamado hipossuficiente. Aquela pessoa que não tem condição financeira. É só essa pessoa que existe um critério todo específico que ela pode entrar na política pública da assistência social e falar, eu preciso da proteção do Estado. E isso é tão gritante, pode passar por favor? Que quando eu penso nisso, e quem é da área da saúde, começar a pensar de fazer saúde pela capacidade financeira, olha, é um troço hiper discutível. Eu vou trazer aqui 2 decisões, essa é hiper recente do STJ,
na questão de medicamentos de alto custo, que às vezes não tem registro na Anvisa, ou chamado off-label. Off-label significa que naquela bula é para um tipo de medicamento, de atendimento médico, uma patogenia, e off-label é fora da bula. Serve também para outra coisa. O STJ, numa decisão muito recente, pode passar a próxima, ele estabeleceu aqui, não vou entrar lá muito em detalhe, isto, ó, é uma lógica de atendimento na saúde que foi fixada no julgamento repetitivo, que a concessão dos medicamentos não incorporados, ou seja, olha, a Conitec não incorporou. Às vezes a Conitec não incorpora porque demorou, a análise está tramitando, por uma omissão dela, ou ela analisou e falou, não é para incorporar. Não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos. Vou chamar a atenção só dessa aqui. Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito. Eu estou analisando saúde pela lógica da assistência social. Eu estou falando que eu vou dar saúde se a pessoa não tiver capacidade socioeconômica. Isso, decisão judicial. Pode passar outra, por favor. O Supremo também tem um tema número 6. Tá, aqui está ruim, mas é tema número 6. O leading case é um recurso extraordinário. Olha o que está se discutindo. Isso desde 2007. É porque está parada, não deu andamento. Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo. Capacidade socioeconômica como pré-requisito da atenção à saúde? Quer dizer que está correto? É essa a lógica da política pública? A gente entende o porquê da discussão de cada uma delas. Só estou mostrando para vocês determinadas dicotomias que vão existir em relação a isso. É para eu fazer saúde pela porta da assistência social, ou eu estou fazendo assistência social para chegar em saúde? Qualquer das duas regras estão erradas. Qualquer das duas regras estão erradas. E por que estão erradas? Pode passar, por favor. Por questões simples. Quando eu falo de saúde, eu tenho um assento constitucional no artigo 196 e eu tenho uma regulamentação naquela lei 8080 de 1990. Essa é a lei que criou o Sistema Único de Saúde. As bases na Constituição só estabeleceram as paredes do sistema de saúde. Na hora de fazer a implementação, a regulamentação, foram 2 anos depois, através da lei 8080. Aqui é que tem os parâmetros todos da lógica de saúde. Mas quando eu falo de assistência social, pode passar, eu já saio dessa lei, que é a chamada Lei Orgânica da Saúde, e entro nessa lei aqui, 8742, de 1993. Essa dispõe sobre assistência social. Eu não posso pensar em saúde na lógica da assistência social. Eu não posso pensar em saúde na capacidade socioeconômica. Eu costumo brincar que quando o Silvio Santos for lá no Morumbi, onde ele mora, numa unidade básica de saúde, ninguém tem que falar assim, não podemos atender porque é o Silvio Santos. Mas o que tem que fazer é pegar um telefone, tirar uma selfie com ele e atender o que ele quer. Porque não existe exclusão do Sistema Único de Saúde por capacidade socioeconômica. Se todos nós aqui optamos em ter uma Unimed, Golden Cross, nem sei se existe mais, Amil, Cassi do Banco do Brasil, isso é opção nossa. Mas nenhum de nós deixa de ser usuário do próprio Sistema Único de Saúde. Pode passar, por favor. E aí, partindo já para o final, uma discussão, não sei se crítica ou constatação, que eu pessoalmente sempre faço. Se eu trabalhar na judicialização a saúde pela assistência social, primeiro, eu estou fazendo um retrocesso de 30 anos na política de saúde. Porque há 30 anos lá atrás, que vocês devem estar ouvindo aí, sempre aparecendo em vários programas sobre o Sistema Único de Saúde, há 30 anos lá atrás, se você pensar a Constituição, eu não vou dizer que aboliu, porque realmente pré-existia, mas que não se fazia, e não deve se fazer, saúde analisando a capacidade financeira de cada um. Eu não devo fazer isso. Então, quando na lógica judicial e a judicialização fala sobre capacidade socioeconômica, eu não estou indo para frente, eu estou voltando para trás. Reforma sanitária.
A reforma sanitária foi exatamente para excluir isso. Se vocês pegarem todas as constituições do Brasil, tirando a de 1988, a saúde era uma lógica de direito social, mas não no status que é hoje. Quando vocês pegarem e analisarem todas as constituições, saúde pública, tecnicamente a gente fala, era destinada a dois tipos de categorias, vamos dizer assim. Trabalhador. Por isso, quem é mais antigo deve lembrar que para ter um atendimento gratuito, você não pegava a carteirinha da Unimed, não. Você pegava a carteira de trabalho. Você tinha que provar que você trabalhava, porque o Estado interessava proteger o trabalhador. E a gestante. Ah, então eu sou mulher, eu posso atender? Não, gestante. Alguém que está esperando um filho. Porque na lógica do Estado, nas constituições, o que importava era a mulher como parideira da força de trabalho. Por isso que a gestante é que era gratuita e não a mulher. É isto que se rompeu em 5 de outubro de 1988, com a reforma sanitária, para dar início e origem ao que nós temos hoje, dessa universalidade. Existe um momento muito específico, que é essa chamada 8ª Conferência Nacional de Saúde, de 1986, que se discutiu a sociedade. Como é que deveria ser saúde pública? Se o desenho depois de 30 anos está errado ou está complicado é outra questão. Mas aí a legitimidade dessa discussão. Inovação na política pública de saúde. O que eles não queriam, quando eu falo eles, nós, né? Sociedade, e como eu queria daqui para frente. E o pior, quando o judiciário entra na questão da assistência social, ele faz, para mim, o efeito mais discutível, perverso e complicado. Ele está mitigando, ele está diminuindo o conceito de universalidade. Se para ter a lógica do atendimento, é óbvio que não é para tudo. Essas discussões, geralmente, que eu coloquei aqui, ela está na questão do alto custo, do quanto custa isso. Se eu fizer essa aplicação, então não existe universalidade mais. Que é a discussão e o parâmetro de 30 anos atrás. Pode passar? A judicialização da saúde é um novo capítulo na sociedade brasileira, escrita por 3 canetas. E aqui é uma fala do vice-presidente do IRB, que é um conselheiro de Minas Gerais, Sebastião Evercio. Ele fez essa apresentação uma vez e eu nunca mais esqueci e sempre utilizo ela. O que é essas 3 canetas? Pode passar. Isso eu estou falando de judicialização. E essas canetas são a caneta exatamente nessa ordem. A do médico, a que prescreve, a que fala qual medicamento que ele quer, aquela que fala que o atendimento daquela criança tem que ser lá no Boston Children's Hospital, porque lá em Boston é que atende bem. Esse tipo de procedimento é só lá. E aqui é exemplo real, um município chamado Varginha, que é o famoso ET, aquele que vocês ouviram já na televisão. Não é só o ET que é de outro mundo em Varginha, algumas decisões também. E aí, o mesmo tratamento que existia em São Paulo, a criança teve que ir para os Estados Unidos para atender lá, e por culpa do juiz, não, por culpa do médico que prescreveu esse tratamento, porque o irmão dele estudava lá e queria fazer graça, me desculpa o termo, com dinheiro brasileiro. Prescrição do médico, que não pode ser absoluta. O médico é um profissional imprescindível na saúde pública, gente. E não é importante, não, é imprescindível. O que eu não li na Constituição até hoje é que foi dado um poder absoluto ao médico na saúde. Até porque se desse a atividade do médico, seria atividade fim, não deixar ninguém morrer. E a atividade do médico é atividade meio. Ele faz o máximo para que as pessoas não morram. A caneta do juiz, que muito induzida às vezes pelo médico, vai estabelecer um tipo de atendimento e um tipo, às vezes, de lógica de política pública para o gestor cumprir. Essas 3 canetas, às vezes, elas estão sendo complicadas, algumas vezes elas andam para que a coisa possa resolver.
Essas canetas, pode passar. Eu costumo perguntar isso aqui, ó. Qual que é o final dessa história? Ou vai ser a estruturação do Sistema Único de Saúde, ou vai ser a tal da saúde na UTI. Quando me pergunto o seguinte, mas qual que é a visualização e minha perspectiva do cenário futuro da judicialização? Pode passar. E aqui, para encerrar, estando eu aqui no Ceará, eu não podia deixar de terminar com a fala que eu acho extremamente imprescindível para nós e para essa discussão. Pode passar. Vocês já devem ter ouvido falar do grande Ariano Suassuna. Você é otimista ou pessimista? Pode passar, por favor. Ariano Suassuna falava isso aí, que era importantíssimo. Otimista é um tolo. Pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Muito obrigado.